Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Investidor com Propósito, programa que tem sempre a intenção de levar conhecimento, trazer histórias e também pavimentar alguns caminhos, né, Orlandinho? Boa tarde, Joey, Luiz, muito prazer aqui, Israel, Matheus, muito legal ter vocês aqui e muito legal esse programa de hoje. No programa anterior a gente trouxe aqui um case de uma clínica que se destacou aí por excelência e hoje a gente traz outro mercado aí que também se destaca por excelência. Isso é sensacional, né, Luiz Sérgio? É verdade, bem lembrado, Orlando. E são nichos, né, onde as pessoas acabam criando um público, direcionando para um público-alvo. A gente fala muito sobre boutique, né? Criar uma boutique, seja de qualquer área. A área da advocacia, o escritório, né, tanto na BWB e a vinda também da BWB Asset, querendo ou não, ela é uma boutique, é algo bem criado às quatro mãos, vamos dizer assim, mas de uma forma, eu chamo de tailor-made, né? Então, tu acaba criando e personalizando para o próprio cliente. E isso já é a minha primeira curiosidade, cara, porque eu não conhecia esse termo boutique para advogado ali, para o escritório. Aí já vai ser minha primeira dúvida, quero muito conhecer. Já vai pegar essa... De um lado da BWB nós temos aqui o Israel Berns, seja bem-vindo, Israel. Obrigado, Joey, Luiz, Orlando, é um prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho da nossa história. Vai ser uma tarde bem agradável, com certeza. Com certeza, e do meu outro lado aqui nós temos o Matheus Schilstein, que é o responsável pela BWB Digital Assets. Obrigado, Joey, Luiz, Orlando, prazer enorme estar aqui com vocês. Agora vamos dar essa iniciada aí, né, Luiz Sérgio? Já fazer esse métier aqui com essa turma para o pessoal poder entender um pouquinho, tirar a dúvida não só do Orlandinho, mas também de muita gente, né? Como é que... Fala um pouquinho da BWB, Israel. A gente já começa pela saia justa, né? Não foi combinado, mas... Bom, nosso escritório tem 25 anos, né? A Bastos, eu estou há 13 anos com eles. O Christian e o Jackson são sócios fundadores. Nós três somos de Jaraguá, então nosso compromisso é com Jaraguá, com a região, e sempre com essa vontade, com essa intenção de trazer coisas novas, de se posicionar diferente, né? Sempre colocando o cliente naquele pedestal, né? E muito tempo atrás a gente fez um trabalho, acho que eu estava uns 5, 6 anos já na Bastos, para a gente se reposicionar, como a gente vai se colocar, né, para o cliente. E aí eu vou dar um passinho um pouco mais distante. O nosso escritório, quando o Jackson fundou lá em 2000, é um escritório que ele sempre teve um viés para atender empresas em dificuldade financeira, né? Então, o Jackson foi bancário e naquela época, início dos anos 2000, era muito comum, né, ter dívidas bancárias, existiam as ações revisionais bancárias. Então, muito se brincava, não, tu não pode ficar devendo para banco, tu pode dever para qualquer um, fisco em especial, mas para banco não. E o escritório foi se fazendo com base nisso, né? Então, paga bons honorários, né? Imagina uma empresa em dificuldade, ela não pode deixar de pagar o advogado, né? Pelo menos não podia naquela época. E foi com base nisso, foi crescendo, foi galgando, foi conquistando clientes. E em 2009, salvo engano, eu não estava lá ainda, o Jackson recebeu um empresário conhecido na região para apresentar o escritório, e aí ele perguntou dos clientes, né? E aí ele soltou a célebre frase, mas vocês só trabalham para quebrado, cara? Vocês vão achar que eu estou quebrando se eu trabalhar com vocês, né? E, na verdade, não é isso, né? Na verdade, o escritório foi feito com base nisso e se colocando, trazendo soluções que até então ninguém trazia para essas empresas. E aí essa foi, e talvez essa tenha sido o primeiro divisor de águas, perdão, que era, peraí, como é que a gente vai se posicionar? Então, o escritório, em 2009, passou por uma reforma enorme, um novo layout, né? E a gente começou a atrair clientes de outro perfil, empresas com potencial financeiro, né? Com viés de crescimento, que não passassem necessariamente por aquela dificuldade financeira que existia dos clientes na época. E aí foi uma construção. E aí, depois de um tempo já com clientes grandes, né, as maiores empresas aqui da região são nossos clientes hoje, a gente pensou, peraí, o que nós temos de diferencial? Acho que o relacionamento dos sócios com o cliente, que a gente sempre levou em consideração, é um grande diferencial. Tá, e como é que a gente pode comunicar isso? O que comunica bem? Uma boutique.
o problema, né, Orlando, a primeira coisa que você pensa, o que é uma boutique? É cara, né? Só que a gente não ficou no viés do caro, a gente ficou no viés da excelência, que é exatamente o ponto que tu colocaste. Pô, a gente faz um trabalho muito diferente, pelo menos nós sempre achamos. Então a boutique talvez veio com esse viés de colocar a gente num patamar diferente pelo serviço e pela qualidade que nós entregávamos, né? Então é basicamente, acho que em 5 minutos, uma história bem longa aí de quase 25 anos. E legal falar para o pessoal que está vendo a gente aqui que atender as empresas em crise, atender as empresas que estão em dificuldade, o CNPJ, vocês podem ficar aqui à vontade para não concordar comigo, mas ele não é igual ao CPF. Não é demérito nenhum uma empresa passar por uma dificuldade, passar por uma crise, enfim, difíceis, né? ter que reestruturar. Mas a cultura que a gente vê que vocês vêm implementando agora e que cada vez mais vem saindo do mercado é da empresa tomar as rédeas ali do leme antes de ter a crise. Planejar, né? Planejamento. Ou um planejamento de crise. Porque às vezes a crise, ela aconteça o que acontecer, ainda mais a gente falando em Brasil, ela está à mercê de qualquer um e em algum momento ela vai acontecer. Mas saber se planejar para essa crise e saber usar desse momento, né? Transformar a crise em oportunidade. Isso é legal, vou pegar o teu gancho, porque quando tu trabalha com uma empresa em dificuldade financeira, por exemplo, a gente trabalhou para uma empresa que foi listada em bolsa, que, sabe, sindicato tentou fechar, o Jackson tem que correr lá para, sabe, tentar resolver a situação. Então, quem passa por algo assim, que são situações muito extremas, consegue ter muita bagagem já para antever o que pode acontecer. Sim. Então, esse é um ponto, né? Se preparar, trazer orientações que, peraí, a gente já passou por uma situação semelhante de um cliente, se tu tomar uma decisão como essa, vai dar problema, vai dar ruim, como dizem. Né? Então, tu ter essa visão de longo prazo, tendo passado por essas dificuldades, né? Ou pelo menos auxiliando a empresa nesse E uma curiosidadezinha aqui, nós estamos pegando o gancho, aqui. Lógico. Depois, se vocês quiserem participar, fiquem à vontade. Tá? Mas hoje eu vi uma reportagem ali, eu também não olhei a data ali, mas deve ser algo mais ou menos verídico, assim, das 5 maiores empresas com o maior número de dívidas no Brasil hoje. Cara, é surpreendente, assim, eu falei, cara, não pode. Empresas gigantescas, claro que estatais, outras empresas, mas empresas de um porte gigante que estão devendo assim muita coisa. Mas, quer dizer, o estudo disso é que muitas vezes as pessoas têm vergonha de procurar ajuda, cara. Pô, eu não vou lá num escritório boutique procurar ajuda porque os caras não vão me atender, estou passando dificuldade, estou no perrengue. Não, cara, é aí que você tem que ir, é aí que às vezes a virada de chave do pessoal, pô, mas o que eu vou fazer agora? Tá aí. Deixa a vergonha de lado, vai procurar ajuda, porque às vezes é nesse momento que tu vai conseguir dar aquela virada. E a gente vê muito aqui, principalmente na nossa região, são muitas empresas familiares, né? Então, se tu for pegar um número de empresas que têm sucesso, muitas delas são familiares. E essa ideia de preparar a empresa, tanto ela para crescimento, quanto para uma sucessão. Né? Então, a gente fazer o planejamento. E aí vem planejamento sucessório, tributário mesmo, a gente vai entrar nesse tema com o doutor Israel, mas no sentido de que as pessoas elas já estão mais preparadas no sentido de se planejar, e aí a experiência realmente fala, né? O escritório de vocês já sabe o que deu certo, o que não deu, e teses, né? Quanto mais empresas vocês estão atendendo, e empresas de porte grande, que é o caso de vocês, já auxiliar alguém que está crescendo, eu já sei, ela aqui no topo passou por isso. Então cuida com isso, cuida com aquilo, tu consegue planejar e ajudar muitas empresas, que é o caso, acredito, que da BWB vem fazendo ao longo desses últimos anos. Né? A Bastos, como eu falei, ela tinha essa veia muito forte, muito latente. A gente foi se moldando também com o mercado, à medida que ele vai avançando, ele vai se estruturando. E o nosso discurso ele tem que estar muito casado com a nossa atuação. Não adianta a gente chegar e vender que a gente é um escritório que está muito próximo do cliente, que participa, né, das decisões empresariais, não só quando de fato existe um processo. O processo judicial hoje é um problema para todo mundo que está envolvido, né? Para as partes que são demandantes, para os advogados, para a justiça, né, que não consegue dar vazão a isso de forma eficiente e rápida. Então, todo mundo está evitando. E aí, a própria advocacia vai se moldando a isso. Né? Então, se a gente tem a possibilidade, já passando por algo com outros clientes, né, de fugir de um processo judicial, né, de buscar meios de afastá-lo, de buscar soluções que sejam mais eficientes, mais convencionais e não
cair para uma contingência, processo, justiça, pô, por que não fazê-lo, sabe? E aí quando tu passa, quando tem esse histórico, essa experiência, tu consegue agregar. Eu acho que esse é um ponto, né? A gente já fala de inteligência artificial há bastante tempo, e para vocês terem uma ideia, a gente tem clientes hoje que já usam GPT e outras inteligências e eles mandam para a gente validar. Tipo assim, ó, eu fiz o contrato no GPT aqui, valida para mim. Ó, vê se essa petição aqui tá boa. O que tu achas, né? E assim, a gente tem que lidar com isso, trabalhar com isso. A advocacia vai ser frontalmente afetada, como, né, a atividade intelectual no geral, assim como outras, né? Mas, pô, isso para nós revela um dado importante, que é o quê? Que é a confiança. Sim. O cara pode fazer no GPT, não, tá pronto, ficou bom, vou seguir. Não, mas se ele manda para nós, o nosso olhar ainda tem importância, ainda vale alguma coisa, né? Então, essa questão da advocacia, que não é mais nem só a boutique que a gente posiciona, mas a advocacia próxima, sabe? Essa pessoalidade, pô, ela não vai deixar de existir. Né? As ferramentas estão para ser utilizadas, mas esse histórico, essa experiência, não vai ser necessariamente o GPT. Né? É um diferencial. A cultura mudou, né? Exato. A gente antes dizia que nós tínhamos que ter bons amigos. Um médico, um advogado e um agiota. Então, sempre vai precisar de um, né? Mas hoje é muito mais participativo. Você não vai no médico mais só quando você está doente. Você não tem um corpo de advogados ali, uma assessoria jurídica só quando você precisa. Você tem esse pessoal te acompanhando já. Às vezes o advogado era sinônimo de problemas. Pô, tô indo no meu advogado, aconteceu alguma coisa? Né? Já fala, não, hoje em dia não. Pô, tô indo estudar ali um investimento que eu vou fazer, tô indo analisar um contrato que eu comprei, tô indo participar de uma fusão. Muitos advogados até estão participando de conselhos consultivos. Isso, claro, e a mesa agora, perfeito. Isso para nós revela, além dessa questão do histórico e de relacionamento, a gente se posiciona de forma diferente, porque, vamos lá, se eu estou falando em processo, estou falando em contingência, processo judicial, né? Existe há muito tempo a advocacia não contenciosa, a advocacia consultiva, né? A gente sempre, pelo menos de alguns anos para cá, trata a advocacia como uma advocacia estratégica, sabe? A advocacia de participar de conselhos, de participar de comitê, de estar sentado do lado do empresário, né? Não só, recebendo e respondendo um e-mail, o que tu achas, qual que é a orientação em relação a isso? Não, talvez estando próximo, o e-mail nem venha. Né, tu consegue passar a tua experiência para a empresa de modo que eles já consigam sugar um pouquinho da nossa experiência no aspecto jurídico para que eles consigam dar vazão às coisas diretamente, sabe? E isso conecta, não tem como ser diferente, né? E aí vem aquela questão do empresário, pô, ter a confiança, não é o GPT que vai tirar isso, né? Isso é bastante tempo, né? Bastante bagagem. E também não é aquela situação de falar, não vai lá, não, deixa aí, depois você vai voltar. Para ter uma validação, para ter uma informação mais correta e também com casos reais que já aconteceram ou que a BWB possui para poder ter uma orientação embasado em algo juridicamente falando conciso. Né? Sem dúvida. E assim, o empresário e a empresa no geral, eles sempre levam muito soco, muita porrada, é diário isso, né? E eu não me refiro só ao empresário, a empresa, a estrutura como um todo. Quando tu tens meios de buscar apoio, né, quando de fato o problema ainda não existiu, é um grande diferencial, né? É uma questão muitas vezes cultural. Ele precisa criar esse vínculo de confiança, ele precisa sentir que o teu apoio está fazendo diferença, e isso não é da noite para o dia, isso é uma construção, naturalmente, né? Só que isso te exige tempo. Isso tem que estar lá, dedicado, não é simplesmente... A gente tem que lidar às vezes com 10, 15, 20 situações num dia e tem que parar, buscar o teu histórico, pô, peraí, em que posição que a gente está com eles e como a gente vai orientar, de que forma que a gente vai ser, né, proativo em relação a isso. Então, só que é bagagem, é tempo, é entrega, né? Isso se constrói, como falei. E algo que eu pensei aqui agora, até ouvindo Israel, é que o advogado para a empresa é como o médico para a pessoa física ali. Que a empresa procura vocês com uma dor. Cara, tô com um probleminha aqui, tô com uma dor aqui, tô com uma necessidade aqui. E aí, o corpo jurídico tem que ser muito cauteloso e tem que ter uma equipe ali para realmente ir a fundo, fazer o exame, né? Sim. Diagnosticar
e executar, fazer a cirurgia ali, que é o que me parece que vocês fazem ali. Vocês meio que absorvem a dor daquela empresa ali e vão a fundo, vão... Ó, é o seguinte, vocês têm que executar isso, vocês têm que mexer de repente no corpo da empresa de vocês, fazem um 360 ali. É parte do nosso trabalho, sem dúvida, mas vou pegar esse teu gancho de novo, Orlando, e fazer uma referência àquilo que a gente está vivenciando hoje, né, que é a reforma tributária, por exemplo. Né? Então a gente tem feito alguns eventos, participado de algumas palestras e tal. Pô, hoje em dia o acesso à informação é muito fácil, né? Tá ali, tu abre o computador, o celular, tu consegue acessar muitas informações, materiais, mas o nosso cliente, ele quer ouvir da gente. Ele, pô, mas peraí, como isso vai me afetar? Tá? Tu conhece a gente, vocês têm um histórico, quais são os gargalos, quais são os pontos de atenção, né? Vamos projetar, vamos olhar, vamos participar de comitê, vamos colocar num acompanhamento mensal, sabe? E isso, de novo, não é o computador quem vai dar, né? Então, e aí volta aquela questão do empresário, de novo, tá nesse centro de, pô, tendo que lidar com folha, com fornecedor, com o mercado, com as crises e com o governo te enfiando imposto todo santo dia, sabe? A quem eu vou recorrer? Quem vai me ajudar a passar por essa tormenta, sabe? Então é parte daquilo que a gente faz. Não diria nem parte, é quase um todo daquilo que a gente faz. Dia a dia. Viver de imposto hoje não está fácil, né? O governo tem um problema, cria imposto. Cria imposto, exatamente. E a questão de, nessas situações, ao invés de você incentivar o empregador ou o próprio empresário, em certos pontos você fala assim, pô, vale a pena eu dar uma prolongada, né? Você acaba entrando num questionamento. A gente espera que isso se transforme em algo que seja viável para as duas vias num futuro não muito longe, né? No mais próximo possível. Jô, esse é um ponto legal, porque assim, a gente como está no contato direto, vamos lá, com a alta gestão, com as famílias que são empresárias, pô, a gente faz reunião às vezes 10 da noite, final de semana, né? Tem uma cliente que de vez em quando, domingo, me chama de manhã, quando ela consegue parar para olhar, e isso o empregado não vê. Né? Então, assim, o cara é empresário 24 horas, o cara está preocupado com os problemas do dia a dia 24 horas. Né? Ele não é bater o cartão às 5h18, ele vai para casa, volta amanhã às 7h30. Não tem como. Não tem como. E aí, quando tu consegue perceber a importância de estar dando esse apoio, inclusive nesses momentos, é o que realmente conecta, né? É o que realmente te dá essa perspectiva de longo prazo de estar com a tua base cada vez maior, né? Essa é a ideia. Em muitos casos, o advogado ele tem que ter essa sensibilidade, porque ele, às vezes, mexe em momentos das pessoas que são momentos delicados, momentos de crise de uma empresa. Às vezes, o fundador, o empresário ali tá, assim, num momento... delicado, que ele precisa ter uma palavra ali, às vezes ele é até chato, assim, né? Ansioso também, né, Anjinho? E ter a pessoa ali, como tu falou, domingo de manhã eu atendo ele, eu respondo ele. Cara, isso é legal. E vai acalmar. Vai acalmar, cara, se acalma, a gente vai procurar te ajudar. Tem uma solução aqui possível. Isso faz toda a diferença. Já vou colocar minha equipe em observação. É um atendimento diferenciado. Tem um pouco de psicologia envolvido nisso também. Com né? certeza. Eu tive um caso, acho que foi 2017, 2018, a gente atendeu uma empresa fora aqui de Jaraguá, em que eles estavam com uma situação familiar, a empresa estava se dissolvendo, né, entre os irmãos, e foi muito complicado, sabe? Então, o trabalho técnico existiu, né, um trabalho societário bem técnico direcionado, a gente fez uma operação societária para dividir a empresa, mas assim, 70% do meu trabalho foi sentar, né, com os irmãos e construindo a solução, né, porque o Luiz comentou de empresa familiar. A empresa familiar, eles almoçam domingo juntos, né? Eles carregam um histórico juntos. Tem coisa de passado, da infância, às vezes, que se torna um problema lá nos irmãos tocando o negócio, né? Então, tu tem que ter, como falasse, essa sensibilidade de se posicionar, né? De falar o que é necessário, de dar orientação, mas também de entender o momento em que eles passam, sabe? Isso, mais uma vez, conecta e te dá essa perspectiva de trabalho. Então, assim, isso é com tempo, né? Não é... Relacionamento, né? Vai muito, construindo. Muito. Ó, e se a gente falou com Israel, esse setor aqui, que a gente está meio que já visualizando, vamos passar o papo aqui com o Matheus Schulstein, que está com a gente aqui da BWB Digital Assets. Conta pra gente o que é esse braço da BWB aí e a importância dele nos dias atuais. Legal, Joey. A BWB Digital Assets é uma fintech que trabalha nas duas pontas do mercado imobiliário. Então, de um lado, nós auxiliamos o incorporador
o desenvolvedor imobiliário a captar dinheiro dentro do mercado privado de forma mais institucional. E do outro lado, nós auxiliamos empresários, famílias e investidores do mercado imobiliário a diversificarem o seu portfólio em empreendimentos já auditados com muita facilidade. Bom, como é que isso se traduz na prática? Pensa você, enquanto investidor, sacar o seu celular e, tal como se você fosse o gestor do teu próprio fundo de investimento, você escolher empreendimentos imobiliários já previamente auditados e colocar um pouco do seu capital neste em Jaraguá do Sul, um pouco em Florianópolis, um pouco eventualmente na Flórida, nos Estados Unidos. Uma carteira extremamente bem diversificada em operações que já passaram por um escritório de advocacia que emitiu uma auditoria jurídica independente, por uma empresa de contabilidade que auditou a contabilidade daquele empreendimento e por um conselho que emitiu um parecer mercadológico quanto à capacidade daquele empreendimento imobiliário de gerar valor. Tudo isso na palma da sua mão, tal como se fosse uma ação do mercado financeiro. Quando nós sentamos com alguns investidores bem no começo da nossa jornada, que já eram investidores do mercado imobiliário há muito mais tempo do que eu tenho de vida profissional, até às vezes o que eu tenho de vida efetivamente. E nós perguntamos para eles, se você pudesse hoje entrar dentro do mercado imobiliário com a facilidade que você tem de investir em uma ação do mercado financeiro, mas que essa ação te trouxesse a mesma segurança, a mesma rentabilidade de um mercado que você já conhece, você ainda assim compraria o imóvel da forma tradicional? E a resposta é unânime. Provavelmente não. É muito mais complexo, eu tenho um custo tributário envolvido, às vezes eu tenho uma renda passivo-ativa, eu compro o imóvel, recebo aquilo dentro do meu portfólio, mas exige uma atenção especial até a liquidação. E quando a gente envelopa isso no formato em que a gente envelopa hoje dentro da BWB Digital Assets, a gente resolve essa dor do investidor, ao mesmo tempo que a gente auxilia esse incorporador a capitalizar o empreendimento imobiliário e a cada vez conseguir aumentar o número de empreendimentos que são construídos e os recursos financeiros necessários para colocar esses empreendimentos de pé. Olha aí, Luiz Sérgio. Eu gosto porque é a minha área, né? É a sua área, mano. Não, mas eu fico impressionado. O Matheus é novo. Ele tem 25? 26. 26 anos. Mas a lógica, ela é interessante. Porque eu estou no mercado já há um tempo e a gente sempre fez da mesma forma. Aquilo que a gente estava falando nos outros episódios, né? De tu não sair da caixa, não criar um oceano azul. Porque a metodologia de compra e venda de imóvel sempre foi num formato simples, compra um imóvel, transfere escritura, essa é o racional, né? E aí, quando ele traz esse modelo, ele é disruptivo. Né? Se tu pensar que nos próximos anos eu posso investir, assim como a gente investe em fundo de bolsa, né? Tu compra um papel, tu pode fazer um investimento num ativo imobiliário, né? Só que sem precisar comprar o ativo inteiro. E aí vem as perguntas, né? Mas é legal, não é? Como é que funciona? Deixa eu passar para o meu jurídico. Imagino que tu tenha... Ter um bom jurídico? Ter um bom jurídico. Mas imagino que tu tenha essas perguntas como corriqueiras, no sentido de que como é que funciona isso dentro da legalidade jurídica e contábil, né? E como é que surgiu isso, né? Tu estás a BWB começou agora, ou essa tua história, né? Da BWB Asset, da Digital Asset, é algo que vocês criaram dentro da BWB? Conta um pouquinho dessa história, como é que surgiu isso dentro da BWB? Legal. A BWB Digital Assets, ela nasceu dentro da Bastos Fackenhagen Bertz há mais ou menos 3 anos e meio. Então, eu sou advogado de formação, sou tributarista também. Tive o prazer de ter o Dr. Israel Berns como meu mentor desde muito cedo. Com 14 para 15 anos, eu entrei dentro da Bastos Fackenhagen Bertz para digitalizar alguns documentos. Passado 3 meses dentro do escritório, Israel me faz uma proposta. Queres vir encarar o setor tributário? Bom, cheio de vontade, sempre admirei muito o Dr. Israel. Entrei dentro do setor e fui desenvolvendo esse lado profissional dentro do mercado jurídico, dentro do escritório, dentro da Bastos. E no decorrer desse desenvolvimento da minha vocação profissional, eu entrei também no Instituto Brasileiro de Direito Tributário, no IBET, e
nós analisávamos lá as normas de uma forma um pouquinho diferente do tradicional. Então você parava para entender efetivamente como é que aquela norma era formada. Naquele momento em que eu estava estudando, eu ainda não sabia para que eu iria utilizar aquilo do formato, como eu vinha utilizar no futuro, mas ali que foi uma premissa muito grande porque a gente construiu depois. A Bastos, um escritório que, apesar de muito pé no chão, muito tradicionalista, sempre teve um pé da vanguarda, sempre deu muita abertura para o desenvolvimento de novos profissionais, de novas ideias. Abriu, junto comigo, com um gestor de departamento, o departamento de tecnologia e inovação. Então, eu já olhava para a tecnologia, entendia que dava para utilizar parte da tecnologia blockchain para otimizar operações do mercado tradicional. Entendi que isso poderia se encaixar dentro de um novo departamento. E ali a gente iniciou essa jornada em conjunto, ainda dentro da Bastos. Qual foi o primeiro desafio que a gente buscou resolver? Dentro do setor tributário, eu sempre tive uma paixão pelo desenvolvimento de projetos, muito mais do que o contencioso. Então, um planejamento tributário, planejamento sucessório. Eu observava que as grandes famílias que possuíam o patrimônio vinculado ao escritório tinham um patrimônio muito grande dentro da área do real estate, patrimônio imobiliário. Tinha empresas que tinham um real estate muito extenso. Fui entender o porquê. Se eles estão fazendo isso, alguma razão existe. E eu observei que a maior parte desse patrimônio, como que ele era constituído, né? Esse investidor ele era procurado por um incorporador antes do lançamento imobiliário. E era oferecido para ele comprar uma laje, 2 lajes, às vezes até um pouquinho mais do que isso, com uma margem excelente, tanto de rentabilidade, potencial de rentabilidade, quanto de segurança. No final do dia, você estava muito bem posicionado em um bom empreendimento imobiliário, só que isso exigia bastante concentração de capital, operações de 2, de 3, de 5 milhões. Então, como você fazia para não ficar muito concentrado? Diversificava em diversos incorporadores, em diversas regiões. E aí você tinha um investidor, uma família investidora, que possuía um fundo de investimento privado, uma holding, uma patrimonial, com uma série de empreendimentos imobiliários de diversos incorporadores, onde ele tinha uma excelente margem, ele mitigava o risco do emissor, mitigava o risco da região, e tinha uma carteira super diversificada. Bom, olhando para aquilo ali, se é tão bom, por que todo mundo não faz? Porque é excelente. Tu está atrelado, tá investindo em um ativo que acompanha a inflação, só tem benefícios. Porque ele é caríssimo montar uma estrutura nesse formato. A gente está falando de uma PJ que vai ter um advogado, que vai ter um contador, que vai ter um consultor financeiro, um consultor imobiliário ali junto para colocar essa estrutura de pé. E ali surgiu a primeira premissa. Será que não tem como nós montarmos uma estrutura utilizando de conhecimento jurídico, de novas tecnologias, para entregar para o investidor que compra 1, 2, 3 unidades por ano a mesma estrutura de uma grande família, sem tomar o poder de decisão dele, abrindo um fundo onde a gente gere aquela entrada de capital, mas dando para ele esse poder onde ele tem a própria estrutura e dentro do nosso ecossistema pode fazer esses investimentos imobiliários conforme o seu momento, conforme a sua disponibilidade de capital, o seu interesse por cada região do mercado. Fizemos aquele convite aos primeiros interessados, perguntamos a respeito de mercado, se fazia sentido trazer esse capital para o mercado imobiliário, tal como se ele estivesse na bolsa, e a resposta foi muito positiva. Aí nós fomos para outra ponta da cadeia. Só pegar aqui, por favor. Não esquecer. Vocês se tornaram acessível às pessoas, algo que era um privilégio. Exatamente. E a outra dúvida ali, voltando lá do início, cara, você começou na Bastos com 14 para 15 anos, é isso mesmo? Cara, não pode, eu tava pulando o muro do Abidão, cara. Orlando, Matheus Você tem um olho clínico, não, aí, cara. Gente, o Matheus sempre foi diferente. O Matheus sempre foi diferente em vários aspectos, assim. É aquele, ele te desafia, né? Aquele cara que tá toda hora na tua sala, o que tu acha isso? E a gente botou ele embaixo do braço, né? Pelo fato de ser diferente, a gente apostou muito, porque ele já mostrava esses sinais de que, pô, pode ser um nosso futuro sócio para alguma coisa diferente. E a gente foi dando liberdade, ele veio comigo para a área tributária, aí montamos uma área de tecnologia e inovação para ele, mas não era suficiente, né? Ele sempre trazia ideias novas e tal. Quando ele trouxe essa, a gente falou, peraí, aqui tem algo diferente. Tem algo bom. E aí era apoio financeiro, apoio emocional, né? O apoio no sentido de vibrar com ele. Não, vamos. Óbvio que tem as rusgas, tem os desafios também. E muito rapidamente a gente teve desconectado a Bastos.
Porque daí vem aquela ideia da própria startup, né? É difícil tu criar uma startup dentro de uma estrutura mais convencional, né? Então foi a ideia, não, vamos levar para o centro de inovação, né? Montar uma empresa separada, o Matheus que toca, é um negócio dele, e a gente vai estar... uma empresa à parte da base. A parte. Perfeito, Parte, exatamente. parte. Legal. Então o histórico é esse, mas começou lá. Mas deixa eu aproveitar o gancho aqui, até, porque o Israel, tu estás na base já há 13 anos. 13 anos. Comentou. E lá, para quem conhece o escritório, que nem tu falou, teve uma metodologia mais tradicional e tudo mais. E como é que foi? É disruptivo, né? Eu vejo isso muito no meu mercado. A nossa família tem 40 anos, vai fazendo feijão com arroz. A mesma coisa, da mesma forma. E eu estou 23 anos com o pai trabalhando. E sempre me questionando que dava para fazer. No episódio anterior, a gente falou sobre a estratégia do Oceano Azul. E eu lembro que quando eu li o livro, era exatamente o modelo que eu queria fazer no mercado imobiliário, só que para atender famílias, que é o que vocês fizeram com a Bastos. Então, nicha. A gente tinha 4 unidades, 20 corretores, volume de venda considerável grande, mas na hora que tu passava a régua, a lucratividade ela era pouca, tinha muito trabalho. Aí reduz, estrutura em uma só ou duas, poucas famílias, fazendo esse modelo, só que no modelo tradicional. Né? Compra 2 lajes, compra 3 lajes, com um cheque só. Aí, claro, tu tem que ter uma robustez de caixa. Né? E aí vem, eu acho que, conta um pouquinho desse momento, porque aí eu acho que houve uma sinergia de vocês, porque você já tem famílias com poder aquisitivo grande, e aí estreitar esse modelo aqui de negócio que o Matheus, eu acredito que foi... Acho que o primeiro ponto talvez não seja nem só o olhar clínico, né? É ver que, peraí, tem algo diferente. E dar essa liberdade de ele poder voar. Sabe? Porque a ideia é dele. A gente foi, né, tentando auxiliá-lo dentro do nosso conhecimento, das nossas limitações. Mas daí vem o ponto de poder testar na base. De poder colocá-lo numa reunião com um cara que já tem, né, um perfil de investimento no mercado imobiliário, que conhece, que já passou por muita coisa, e a gente começar a ouvir do nosso cliente. E o cliente, opa, cara, aí tem coisa. Aí tem coisa. Faz sentido. Aí, sabe? Faz sentido. Então tu ter essa forma de testar, e a gente pivotou várias vezes, né? O negócio não começou assim, né? Quantas vezes o Matheus chegou na minha sala, Israel, agora vai ser assim. Falei, pô, mas eu nem lembro como é que vai ser até 2 meses, a gente vai ser agora diferente de novo, sabe? Não, vamos. Tá, peraí, vamos testar, sabe? E por mais que a gente tenha um perfil mais tradicional, tu conhece o Christian sempre foi diferente, né? Fora da curva, e o Jackson também nos dá essa liberdade, né? Que é o sócio fundador, ele falou, não, vão lá, vão. E aí a gente foi cutucando a fera ali, até que a coisa começou a sair do papel, né, Matheus? Com certeza. Cara, peguei o gancho da tua história, cara. Aos 14 anos tu conheceu Israel, aos 24 o Luiz, e aí surgiu a ideia. É isso aí. Bom, um bom resumo, né? Se for sintetizar a história, muita força de vontade, sempre acompanhado de excelentes mentores. Não tem como dar errado. Enfim, quando nós olhamos para essa outra ponta do mercado, que era a gente já tem quem demanda. Quem já compra, quem já gosta de real estate, não tem que ensinar esse cara a investir. Ele já sabe fazer, ele faz muito bem. Tem que dar para ele ferramentas, mecanismos que tornem esse investimento dele ainda mais seguro, ainda mais rentável, ainda mais potencial de diversificação. Tá entendido? Agora, na outra ponta, como que eu chego nesse bom investimento? Onde é que estão esses bons empreendimentos? Então, nós olhamos para dentro do mercado imobiliário, entendemos que uma dor ela era padrão. Pequeno, médio e grande. Capital. Se tu ofereceu capital para algum desses players e ele não aceitou, ou esse capital não foi barato o suficiente, ou ele não foi personalizado à necessidade daquele incorporador, daquele desenvolvedor, ou ele foi excessivamente burocrático. Então a gente moldou a operação, estruturamos a operação de captação de investimento de modo que atendesse essa dor do incorporador também. Muito pequeno, nós tivemos dificuldade para trabalhar porque a governança ainda não está muito bem estruturada. E não tem como levar com segurança esse investimento para o investidor se a governança não para de pé. O muito grande, normalmente já está bem atendido pelo mercado financeiro. Mas o médio, né? Esse player no mercado tão fragmentado quanto o mercado imobiliário, que é a grande maioria, esse player muitas vezes está desassistido. Ele tem excelentes terrenos, tem excelentes projetos, excelentes acessos, mas falta o capital para tirar tudo aquilo ali do papel. Então nós sentamos com este player
entendemos qual eram as dores dele no momento de buscar capital e desenvolvemos uma estrutura de modo a cortar o máximo de intermediários o suficiente, o possível, para colocar tecnologia no lugar, para tornar a captação dele muito mais barata, ao mesmo tempo que nós entregávamos muito mais para o investidor. Quando tu olha para a estrutura de um fundo, onde tu tem que pagar uma série de players na estruturação e uma série de outros players na distribuição, sobra muito pouco para o investidor e custa muito caro para quem está tomando aquele capital. No final do dia, só tem duas pessoas gerando riqueza ali. Quem está colocando capital e quem está construindo. Quando a gente quebra tudo isso e monta uma estrutura muito mais dinâmica, muito mais conectada de ponta a ponta, incorporador e estrutura de estruturação do investimento e investidor, tu tens algo muito melhor para ambas as partes. Então, quando a gente desenvolveu isso e foi levar ao mercado, num primeiro momento surgiram algumas dúvidas do próprio mercado, e daí responde aquela pergunta anterior, de senta com o meu advogado e explica para ele, para mim ver se isso funciona, se isso para de pé, se isso está regulado, com que legislação vocês estão utilizando. Parece muito bom, ninguém nunca trouxe isso para nós antes. E aí é um trabalho de conversar com ambas as pontas. Então tu senta com o advogado, com o jurídico do incorporador, explica para ele o processo, explica que sempre tem um instrumento de captação de investimento por trás, explica a dinâmica até que esse capital fique disponível para que ele possa utilizar e como é que ele tem que voltar, como é que ele tem que performar para remunerar o investidor. Do outro lado, com o investidor, tu explica a dinâmica de auditoria, como é que funcionou a due diligence em cima daquele incorporador, quais são os direitos dele, quais são os deveres, quais são as responsabilidades dele enquanto pertencente a essa estrutura, e à medida que tanto o investidor quanto o incorporador vão se sentindo confortáveis, a coisa começa a fluir e começa a girar. E quando tu olha para essa operação, se tu procurares na internet plataformas de investimento dos mais determinados segmentos, tu vai encontrar um monte de pé. Matheus, para o pessoal que quer investir, que ainda não é um investidor de imóveis, de fundos, enfim, para a gente entender o link ali, você pega o construtor, o que quer fazer uma obra ali, que a gente está falando de incorporação, vocês linkam aí, ele tem a necessidade de capital para fazer, às vezes ele acaba travando porque não tem capital, tem um investidor que é um pensamento meu, mas eu ainda vejo o investidor de imóveis como ainda aquele investidor conservador. Uhum. Normalmente aquele cara que está investindo de imóveis é um... Mais conservador. Ele tem uma veia mais conservadora ali. Que quer muitas vezes garantias. Não, eu vou comprar aqui com o meu amigo que é construtor, que eu sei que com ele vai erguer o prédio, vai erguer a casa, enfim. Vocês conseguem fazer esse link e também o link da venda com a valorização. Ou seja, vocês entregam tudo isso compilado e simples para a pessoa ali que quer, eu quero comprar um imóvel, mas eu quero segurança, eu quero a garantia que vai ser executado e eu quero ter uma ideia de qual vai ser a minha rentabilidade lá no final. Não quero só apostar com a sorte. É isso que eu entendi? Perfeito, Orlando. Uma forma de trazer exatamente isso que tu falou e deixar isso bem claro para quem está nos ouvindo é tu observares que na internet hoje tu vai encontrar uma série de plataformas de investimento voltadas para varejo mesmo. Então tu investe a partir de R$50, de R$10, e quando tu trabalha com varejo, não sobra muito espaço para personalização. Tu investe em marketing, faz um trabalho de massa, tu vai entrar lá, fazer teu login e senha e tem que se contentar com o que está disponível para você dentro daquela plataforma. A gente optou por um outro caminho, um caminho muito mais voltado para personalização. Então, essa demanda pelo empreendimento, às vezes, ela vem do próprio investidor. Chega um grupo de investidores, se conectam conosco e nos trazem a demanda. Eu quero investir em determinado segmento, em determinada região, quero determinado tipo de empreendimento imobiliário, quero terreno, quero empreendimento para short stay. E nos trazem a demanda e a gente vai buscar dentro do mercado, vai filtrar, peneira aquela demanda, passa por todos os níveis de auditoria, uma vez que aquilo ali é aprovado, monta o contrato de investimento, digitaliza esse contrato de investimento, coloca na plataforma e ele aporta o capital por dentro da nossa estrutura. E às vezes a gente entende que tem um excelente empreendimento imobiliário, monta a estrutura, leva isso até os investidores que fazem parte do nosso portfólio e eles entram com o capital. E aí que se conecta essa ideia da boutique que a gente trouxe lá no começo. Então a gente optou por não ir por esse caminho de varejo. Não estou dizendo que a gente nunca vá criar produtos para o varejo, nós temos até algumas parcerias com exchanges nacionais que levam esses investimentos menores para investidores que têm uma quantia menor de valor, mas nós focamos muito num trabalho de boutique mesmo, de montar um clube deal com investidores que já gostavam de dentro daquele mercado e tanto trazer empreendimentos que são oportunidade,
quanto buscar oportunidades que eles já estavam buscando para rodarem por dentro dessa nossa estrutura. Sabe o Sensacional. que é mais interessante? Em 2015, eu estava fazendo uma pós pela FGV, e aí falava sobre o mercado nosso, no mercado imobiliário, e ele comentava que a profissão de corretor de imóvel iria se extinguir em 2025. A gente está vivenciando 2025. Uhum. E eu sempre me inculcado com isso, na pós, eu fui conversar com meu pai e falar, poxa, tu acredita que, né, será que isso mesmo vai acontecer? Porque daí nós temos que se preparar e se reinventar. Mas hoje, vivenciando, eu consigo entender que é exatamente isso. É um novo modelo de investir em imóvel, comprar um ativo, de uma forma diferente do tradicional, onde realmente ele acabou de explicar que esse mundo de gente no meio, que são os intermediários, até o próprio corretor de imóvel, né? Mas o que acontece? O cara consegue, de uma forma profissional, assim como veio os aplicativos, a IA e tudo mais, para facilitar, né? Essa formatação que vocês criaram, ela nada mais é do que facilitar uma forma jurídica, contábil, de investir em imóveis diversificado, com uma rentabilidade para o público conservador. E segurança? Pô, muito legal ali. Eu entro no app, eu consigo visualizar o meu contrato, consigo... Pô, sensacional a ideia. Mas, de novo, né, isso foi uma construção de anos, né, Matheus? Né? Então, a gente testou na prática muitos modelos. Quando a gente iniciou a empresa, a BWB, que tinha inclusive outro nome e tal, o foco era tokenizar imóvel. Tokenizar imóvel. Só que, pô, sabe, eu sempre fui até comentando com o Matheus, será? Tem muita barreira, tem muita trava. É um mercado ainda muito engessado, né? Os cartórios de imóveis, sabe? Então, não vejo... Tá isso agora, né? Santa Catarina? Saiu inclusive, né, uma decisão do próprio TJ, da Corregedoria, dizendo que não é possível, né? Faz o quê? 60 dias isso, talvez? Então, a gente foi se redescobrindo, sabe? E aí o fato de estar conectado no escritório de advocacia peraí, vamos testar a questão jurídica. O que vocês acham? Faz sentido? Não faz. Vamos avançar para a próxima etapa. Vamos conversar com os clientes, vamos conversar com a nossa base, sabe? Opa, acho que não vai. Volta. Retoma, sabe? Esse aprendizado, né? Porque é idas e voltas, né? Às vezes, testou, não deu certo. Energia, dinheiro que vocês gastaram, até deixar o modelo de um formato, acredito que pronto agora para rodar, né? Exato. Mas uma pergunta que não quer calar, né? A gente ouve muito falar sobre reforma tributária para todos os setores, inclusive até para o nosso mercado, que é o imobiliário, que é o que o Matheus está trazendo aqui. Mas, no geral, acho que esse questionamento é o que tu tens mais ouvido, vocês, né? Vocês dois são tributaristas, mas eu tenho visto que tu tens feito palestras até fora de Jaraguá. Vocês têm clientes fora. Fala um pouquinho sobre esse momento da reforma tributária e o que isso também vai impactar, o que pode ou não preocupar para o nosso, principalmente para o meu setor, aqui já vou aproveitar uma consultoria, né? Mas o que a gente pode prever? Assim, Luiz, vai impactar, é fato, vai impactar fortemente. O que está criando muita confusão é que está vindo duas mudanças muito significativas juntas. A reforma tributária, que é a reforma do consumo, né, os tributos que incidem lá na ponta, né, que os consumidores pagam a conta. Né, essa reforma ela foi aprovada lá em 2023, a emenda constitucional, e ela está vindo agora as leis complementares, as leis ordinárias que estão regulamentando essa reforma. Só que essa reforma não tem nada a ver com o imposto de renda. E agora tem um projeto de lei que está saindo do forno, né? Está sendo aprovado, foi aprovado semana passada na Câmara, agora está no Senado, o contrário, na verdade, que é tributar a renda à distribuição de lucros e dividendos, que era para ser parte de uma reforma muito maior, muito mais estrutural, que é a do imposto de renda. Só que o governo colocou um projeto e colocou de forma muito hábil, até foi a plataforma do governo Lula, quando nas eleições, vou isentar imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais. Ele falou isso que ia aprovar. E aí o que eles fizeram? Apresentaram um projeto de lei que eles, de fato, isentam quem ganha 5 mil, CPFs, só que como vai se pagar essa conta? Né? A gente já tem um déficit primário enorme, né? Que a conta não fecha. No mesmo projeto eles colocaram, a gente não vai isentar, não vai tirar a isenção da distribuição de lucros e dividendos, porém o CPF que ganha mais de 50 mil mês, né, de lucros e dividendos vai ter uma tributação adicional de imposto de renda.
Então, eles mantêm a isenção. Só que quem tem mais de 600 mil no ano vai ter uma tributação adicional de até 10%. Sabe? Então, isso está criando confusão, porque são duas coisas que estão acontecendo meio que em paralelo, e aí a gente vem, pô, peraí, e o imposto de renda? Não, peraí, são duas coisas distintas, né? Então, vai impactar de toda forma, e vai impactar naturalmente no preço final, né? Só que como é do consumo, vai cair PIS/COFINS vai ser extinto, né? Vai cair IPI, vai ser mantido, mas só por conta dos benefícios da Zona Franca de Manaus, ISS vai ser eliminado, né? ICMS vai ser eliminado, que é a reforma do consumo, para substituir por 13. Agora, o imposto de renda está correndo de lado e vai ter impacto, né? E o setor de serviço é o principal afetado. Que é o nosso. Que é o nosso. Até tenho curiosidade, eu vou alongar, mas vocês querem fazer um break? Vamos fazer antes de o Joey puxar o cafezinho, Isso, Joey, quero aproveitar um minutinho rapidinho manda, aqui, Orlandinho. porque, cara, fantástico a história de vocês aqui. O episódio que a gente teve anterior fantástico, mas o que me chama a atenção é que por essa mesa aqui já passaram muitos empresários da nossa cidade, de Jaraguá. E a gente vê como nossa cidade é rica no empreendedorismo e como tem coisas fantásticas, como tem empresas fantásticas aqui que às vezes a gente não conhece. E o pessoal vai pro mundo ali, cara. E aqui, ó, hoje eu recebi um livro do nosso Tiba, Da WeArt? Da WeArt, que é outra empresa fantástica. Verdade. E para quem não conhece, é que faz a produção aqui do investidor aqui. E a gente fica perplexo com a criatividade, com o desenvolvimento do empreendedor de Jaraguá. Isso é um orgulho da gente poder ir fora e falar, eu sou de Jaraguá do Sul. É verdade. Quem vem aqui visitar, ou quem vem ser entrevistado, ou bater um papo conosco, se surpreende com a estrutura, né? Todo mundo fala, cara, mas eu não sabia que tinha essa estrutura aqui da WeArt, né? Achei que era só em São Paulo. O cara teve o anterior, ele falou, eu vi em Florianópolis e vi em São Paulo, nunca tinha visto em Jaraguá. E é incrível como Jaraguá, exatamente como tu falou, é um celeiro de grandes empresas, forma e surpreende, né? A cada vez mais. Esse cenário, e para quem vê a gente também, dando um spoiler aí, Joey, o investidor com propósito está trazendo coisas em breve aí muito legais, sim. Não só podcasts, mas eventos, enfim, vai ter muita coisa bacana com nomes nacionais aqui. Sim, conexões sensacionais e muito a esse espetáculo aqui que o WeArt proporciona pra gente. E esse guia que você comentou, que o Tiba encaminhou pra gente, é o que eles sabem fazer, né? É dar show. Como dar show? Inclusive eu vou até colocar uma... Se você quer apenas cumprir tarefas, esse livro não é para você. Tá? Nos bastidores aqui eu vi que o Israel já deu show com o Tiba. Faz tempo, né, Tiba? Faz tempo. Outras épocas. E a equipe toda da WeArt, de parabéns, é de fundamental importância. A gente fala com muito orgulho, né? E a gente de poder estar falando, parceiro, né? Como o Orlandinho falou, o Luiz Sérgio colocou, que são empresários de Jaraguá do Sul que estão desenvolvendo atividades que extrapolam fronteiras. Então, isso para nós serve de mola propulsora para a gente caminhar cada vez mais e sentir como exemplo, né? Como nós temos exemplo aqui, o Israel, que acabou sendo o mentor do Matheus e, consequentemente, estão gerando uma sinergia para que outras pessoas se sintam impactadas para poder desenvolver outras atividades ligadas ou não ao mesmo ambiente. E a pergunta que eu faço para vocês é se vocês já fizeram negócio tomando café. Se liga aí. Aquele nosso momento do café com o Mimi, tudo bem no caminho. Cada dia da semana tem uma delícia direcionada. Os nossos convidados estão tomando aqui o café delicioso do Mimi e também saboreando. Aqui eu tenho uma coxinha. A minha média luna. Média luna, pãozinho de queijo. E tudo isso espera por você na rede de postos Mimi, que é o nosso parceiro aqui. E a pergunta que iniciamos aqui com o Israel e com o Matheus, se vocês já fizeram um negócio tomando café. Muito, João. Inclusive, é legal porque muitas vezes a gente não faz a reunião no escritório. A gente faz a reunião fora, porque às vezes tem que tratar de temas que, da mesma forma, tirar o empresário da empresa, às vezes, né? Não vamos fazer aqui, vamos tirá-lo. Mas não vamos fazer no escritório, vamos fazer num ambiente diferente, para desconectar, sabe? Sabe? E da mesma forma a gente lá no escritório, eu tenho um tema às vezes que é um pouquinho mais complicado, sabe? Não quero falar no escritório, então
café, mas sempre acompanhado do café, naturalmente. Para dar um... E você, Matheus? Com toda certeza. Sempre que nós possuímos a oportunidade de sentar com o investidor, apertar na mão dele, olho no olho, o negócio acontece, ele ocorre de forma muito mais fluida. Quando a gente trabalha com investimentos, quando a gente trabalha com captação financeira, a confiança ela faz muito sentido, ela é muito importante. E, pessoalmente, é muito melhor, acompanhado de um café, tudo se torna mais fácil. Com certeza, tá aí, O ó. Matheus deve tomar bastante café, né? Se acelerado. Não, se tomar muito café, é pior ainda. Nossa, já fica, né? Acelera demais. Quem vê esse jovem, como está aqui, não imagina, porque ele é filho da nossa gerente administrativa e financeira. Olha que né? legal. Opa. E assim, Que legal. a trajetória dele é muito legal, sempre com a gente lá desde os 14 anos, mas teve um período em que ele se tornou promoter. Ele organizava festa. A mãe dele não achava Esse é o muito momento, legal. histórias por trás das câmeras. A mãe dele chegava na minha sala, meu Israel. Israel, não sei mais o que fazer. Eu falei, calma, Mari, ele vai voltar, fica tranquilo. Ele vai voltar. Ele vai voltar, é É um ótimo. aprendizado, né? Ele está construindo a trajetória dele, tá aí, ó. Tá aí, é uma parte importante. Essas Que legal. relações ele construiu muito lá, inclusive. Ó, tá Conheceu o vendo? Israel, conheceu o Luiz, mas também conheceu o Max, o Tipo. Luiz Sérgio, dá sequência à pergunta que você A havia gente estava com- perguntando aqui para o Israel sobre essa parte da tributação, né? É um assunto que está muito em alta, principalmente pelo que tu explicou, doutor, sobre imposto de renda, não tem nada a ver com a reforma tributária. Então, como é que funciona, só basicamente, o que tu tens falado para os clientes, um pouquinho mais entrando a fundo, né? E mais no IR, né? Os clientes estão preocupados, naturalmente, né? Muita preocupação, muita dúvida. Eu acho que esse é um ponto, até para a gente fazer um paralelo. A reforma tributária, ela tem muita coisa por vir. Ela foi aprovada uma emenda constitucional, foi aprovada uma lei complementar, mas tem lá no forno mais 6, 7 leis, fora todos os regulamentos. Né? Então, a Receita ainda tem que regulamentar a alteração da lei, e a gente sabe que a Receita tem um histórico de trazer restrição, né? A lei diz uma coisa, a Receita, né, tenta dar uma mordidinha um pouquinho maior. Então, o cliente está apreensivo justamente porque, a partir do ano que vem começa, 2026 é um período de teste, já janeiro de 26, tá aí, né? Agora. Então, é um período de teste, não necessariamente vai representar uma arrecadação, mas ele vai ter que começar a apurar o imposto. Tá? E por que esse teste? Para o governo saber quanto vai representar de arrecadação para, a partir de 27, já começar a aplicar, pelo menos num dos tributos, ou em dois, na verdade, dos dois, que é a CBS. Tá? Então, a gente está fazendo muita conversa, muita reunião, muito comitê, para dentro daquilo que hoje nós temos já aprovado, esclarecer para o cliente. Mas muitas das perguntas ainda permanecem sem respostas por conta, né, dessas leis ainda que estão por vir. Tá? Então, isso em relação à reforma tributária. O imposto de renda está acontecendo agora, a tributação sobre lucros e dividendos. Né? Então, a lei ainda não foi de fato aprovada. Inclusive, teve algumas alterações. Quando aprovada, a gente já tenta prepará-lo, né? Para quem tem especialmente estoque de lucros, né? Pô, mas como é que vai ficar o estoque? Né? Eu tenho lá milhões de lucros Será que acumulados. já não vale a pena distribuir já? Será que eu não preciso distribuir já? E esse é um ponto. Então a gente fica acompanhando à medida que o projeto está tramitando no Congresso e já vai informando o cliente. E já consegue, com o olhar dentro daquela nossa ideia de sempre ser diferente, buscar soluções, inclusive, do próprio mercado financeiro. Porque o problema do lucro acumulado é o seguinte, eu tenho lá, sei lá, 10 milhões de lucros acumulados. Só que quem entende um pouquinho de contabilidade sabe que os 10 milhões não está lá no banco, né? Está em estoque, está em ativo, está em cliente, está em uma série de coisas. Então eu não tenho esse dinheiro para distribuir. O que eu posso fazer para botar esse dinheiro na mão dos acionistas e não ter a tributação de fato? Então a gente tem feito isso já em paralelo, só que de novo, né? Ainda com coisa por vir. Quando a lei de fato ser aprovada, é que a gente vai conseguir sentar para realmente dar soluções. Uma dúvida só, que o doutor Israel comentou aí sobre o mercado de imobiliário, sobre a tokenização, a gente falou ali. Só, se puder explicar, Matheus, um pouco dessa diferença entre tokenização de imóvel, que a gente comentou que está barrado, né? Os cartórios no estado de Santa Catarina estão barrando, e não pode acontecer isso nesse momento, e tokenização de ativos de investimento, que é o caso da BWB Digital Assets, né? Ela não tokeniza o imóvel, mas sim... Então explica um pouquinho, até para o pessoal entender que o que vocês estão fazendo é algo super legal, não tem nada que barrou ou paralisou, né? Perfeito, Luiz. Quando a gente fala de uma operação de captação de investimento no mercado imobiliário, ela vai se pautar inicialmente por um instrumento de captação.
Isso pode ser um certificado de recebível imobiliário, isso pode ser uma sociedade em conta de participação, pode ser um contrato de investimento coletivo. Famosa SCP. Exatamente. SPS, CP. Exatamente. Nós temos uma série de instrumentos que eles podem pautar uma captação de investimento, seja de participação, para tu entrar dentro do empreendimento, seja de empréstimo de capital, a juros para aquele incorporador, mas tu tem um instrumento jurídico que escolhe aquilo ali. Quando tu monta essa operação, o instrumento jurídico ele tem que atender a 3 pilares. O primeiro é ser regulatoriamente adequado. Então, para uma captação privada, é um instrumento. Uma captação pública já é outro instrumento. Se é um instrumento de dívida, ele segue algum regulamento específico, ele também vai chamar uma outra legislação. Então, primeiro é atender à premissa regulatória. Depois é mitigar o impacto tributário. Eu não posso usar um instrumento que seja mais penoso do que eu fazer um investimento no formato tradicional. E o terceiro ponto é não ser excessivamente burocrático. Tem como eu reunir 10 investidores, onde cada alteração naquele instrumento precisa de 10 pessoas para um cartório de registro de imóveis, registrar e reconhecer a assinatura. Quando eu junto essas 3 premissas, eu tenho um instrumento adequado para uma operação de captação de investimento. Mas veja que até então ninguém falou de tokenização. A gente falou do básico, do que traz segurança para a operação. Auditoria, instrumento adequado. Quando eu trago a tokenização para dentro dessa estrutura, ela serve para envelopar essa operação que está acontecendo e tornar isso acessível dentro de uma plataforma, trazendo mais segurança para o investidor, deixa de ser um contrato de gaveta e passa a estar numa blockchain, que pode ser auditada globalmente de qualquer lugar do mundo. Ele diminui o custo das transações financeiras, não preciso mais usar uma conta escrow, eu tenho isso dentro da minha própria estrutura tokenizada, não preciso gastar dinheiro com infraestrutura financeira, eu tenho isso dentro da minha estrutura tokenizada. Então ele traz uma série de benefícios. Mas sem ser muito técnico, o que eu quero trazer aqui? Ele vem depois que tu já atestou a qualidade do ativo e tu montou uma estrutura jurídica adequada. Só depois tu digitaliza, tu tokeniza aquilo e coloca numa plataforma para que a pessoa possa acessar com poucos cliques. Até aproveitar o gancho, Orlando, até a gente comenta muito sobre esse assunto ser muito técnico, né? Exato. E até para o nosso ouvinte, tem muita gente que já mexe com o mercado imobiliário, tem conhecimento jurídico, né? Mas só para a gente poder exemplificar numa linguagem mais para leigo, né? Para quem está popular, é o lado de que se o Joey e o Orlando resolvem construir um prédio, e eles podem querer construir, né? O Orlando é engenheiro e resolveu querer, e daqui a pouco ele resolve e fala assim, eu posso ir vender para os meus amigos, para o meu networking aqui, num preço mais de custo, como eu posso procurar, né, uma estrutura como ele, como a Digital Asset, né, e falar o seguinte, olha, eu estou disponibilizando 30% do meu empreendimento para dividir esse lucro. E aí a estrutura fala assim, poxa, mas como é que eu conheço ele? Então faz uma auditoria dentro da empresa de vocês, vê a parte jurídica, contábil, está tudo certo, senão vai dar problema no meio do caminho, né? Claro, riscos todos sempre tem, mas a ideia é mitigar aqui o risco. E aí o investidor que está dizendo assim, eu não conheço o Orlando do Joey, puxa, eu quero investir, eu estou com dinheiro, eu quero investir em alguém seguro. Então eu procuro ele também. Preciso da chancela de alguém que dá a garantia de que o negócio é legal. Né, esse muito legal. Então é um negócio mais fácil, exemplificando de um modo... Perfeito. Vocês já se perguntaram por que uma empresa com histórico de performance historicamente ruim na Bolsa de Valores tem expressivamente mais investidores do que a melhor incorporadora que tu conhece hoje dentro de Jaraguá do Sul, com histórico de prédios excelente de valorização? Bom, tem 2 premissas muito latentes. A primeira é um mecanismo de investimento. É muito mais simples tu acessar uma plataforma de investimento digital, comprar uma ação dessa empresa historicamente ruim, do que tu sentar com o proprietário da incorporadora que tu quer investir aqui em Jaraguá do Sul, negociar com o advogado, ir para o cartório reconhecer o contrato, é muito mais complexo. E o ponto 2 eu sou investidor hoje do S&P 500 nos Estados Unidos. Eu não sei quem está lá gerindo cada uma das empresas, mas tem uma estrutura institucional que gera documentos que me faz poder medir o risco de onde eu estou aportando meu capital. E hoje o incorporador tem muita dificuldade para buscar esse capital fora da sua rede de relacionamentos. Se eu te chamar hoje, vamos levar R$1 milhão para um incorporador que eu conheço lá no Paraná. Poxa, tu vai ficar receoso. Tu não conhece a pessoa, tu não conhece o histórico. Agora, quando tu tem uma estrutura que te permite analisar isso ali de forma institucional, analisar a auditoria que foi feita por um terceiro independente, e tem um mecanismo que com poucos cliques te permite colocar o teu capital lá e receber de acordo com o capital que tu investiu, aí esse mercado começa a se tornar ainda mais vantajoso, começa a chamar ainda mais a atenção desse investidor. Tu traz a facilidade do mercado financeiro de capitais,
com a solidez histórica do mercado imobiliário. Legal. Luiz, só complementando teu questionamento, fiz um gancho só para explicar o que a gente faz aqui do ponto de vista de captação de investimento. E circulou agora recentemente uma notícia a respeito da proibição da tokenização imobiliária no estado de Santa Catarina. Sendo os principais veículos, o pessoal ficou bastante assustado, surgiram uma série de questionamentos para nós e para os demais diretores dentro da BWB Digital Assets. Então, o que aconteceu? Hoje nós temos tokenização por tokenização, é colocar algo que está fora da blockchain dentro da blockchain. Ele não diz muita coisa. Agora, tem formatos de tokenização para se atingir determinados objetivos. Quando a gente está dentro do segmento imobiliário, basicamente tem dois que chamam mais atenção. Tokenização de veículos de investimento, onde eu pego esse instrumento para captar do investidor e colocar dentro do empreendimento imobiliário para devolver esse capital, que é um veículo tradicional de mercado financeiro ou um instrumento jurídico de captação, e eu coloco ele numa plataforma tokenizada. E eu tenho um outro formato de tokenização, que ele é um arranjo jurídico, onde se negocia a permuta de uma propriedade por tokens imobiliários, se averba isso na matrícula e se você trata de direitos reais e obrigacionais. É um outro formato de tokenização que busca um fim um pouco mais registral e menos voltado a captar investimento. Então, o que BWB faz hoje? Nós não tokenizamos imóveis. Nosso objetivo não é que você tenha a propriedade do seu imóvel na palma da sua mão por um aplicativo. Não. A gente torna mais fácil o capital do investidor para que o capital do investidor chegue no empreendimento imobiliário e para que ele retorne aumentando o seu portfólio. Agora, desse lado aqui, onde trata de direito registral, tu tens um outro objetivo com a tokenização. E esse modelo de tokenização é que foi alvo dessas interpretações legais. O COFES, ele emitiu uma regulamentação desse mercado. O Instituto Registral entendeu que o COFES ele invadiu a competência de outros órgãos, tanto da CVM, quanto a captação pública de investimento, quanto do próprio órgão registral, e emitiu um parecer negativo, e depois os órgãos registrais no estado de Santa Catarina então emitiram um ofício proibindo a vinculação de tokens na matrícula do imóvel. Então, explicando especificamente, não é que tokenização está proibida, mas você vincular hoje dentro de um cartório de registro de imóveis tokens na matrícula do imóvel está proibido. Então, até que isso seja resolvido, esse modelo de tokenização ele é inviável, mas a tokenização de veículos de investimento, seja para captações privadas, uma operação buy-side, quando um investidor pede para que tu encontre um empreendimento para ele, seja uma operação pública por meio da CVM 88, quando você monta uma estrutura, leva ele a mercado por uma plataforma que tem a licença, que tem o direito de fazer essa captação pública. Tudo isso está regulado, tudo isso está muito bem estruturado e atendendo aos melhores padrões normativos. Ou seja, a proibição é para uma tokenização específica. Exatamente. Gente, é muito legal. Eu já tive a oportunidade de conhecer ali, o Matheus já me apresentou o site, o app ali da BWB e é sensacional. Cara, por favor, deixa o contato de vocês aqui para o pessoal que está vendo a gente. Isso, e com certeza vai querer conhecer também aí. É muito intuitivo ali, muito legal. Tem uma série de ferramentas aqui que nem deu tempo do Matheus falar tudo, mas ferramentas sensacionais ali. É que o Matheus fala bastante. Não, mas Mas é que vale. E não deu tempo de falar tudo ainda. Mas vale a pena. Clica, né, no @BWB Digital Asset e vai conferir. E também chama o Matheus, a equipe toda está à disposição. Para sentir essa... Deixa eu só fazer mais um complemento àquilo que o Matheus mencionou. Essa proibição, vamos dizer assim, a gente lá atrás, quando a gente estava caminhando para a tokenização imobiliária enquanto negócio, que a gente já observou, mas peraí, cara, não vai dar certo, porque o que os cartórios e as associações, quem representa os interesses dos cartórios falam, e com razão, é o quê? Como é que alguém, proprietário de um imóvel, né, depois que ele for tokenizado, a matrícula do imóvel, o imóvel X virou um token, foge da abrangência do cartório de dar a segurança de que aquele token simplesmente vai ser vendido, né? E quem tem a gestão disso vai colocar o proprietário dele a perder de vista, sabe? Ele vai ser prejudicado. Então, o fator por trás disso é a segurança, propriamente. E o cartório não está errado. Então, por isso que a gente viu, peraí, isso aqui não vai ter vida longa porque... Vai barrar. Talvez em algum momento, né? A gente está passando por muitas mudanças, mas a gente não vê isso, pelo menos não via no curto prazo, e essa decisão foi
foi simplesmente confirmando aquela nossa mudança de estratégia lá no passado. Essa é a vantagem de ter o conhecimento técnico, né, e real do que poderia estar acontecendo e também para poder orientar os clientes e os interessados em participar. Por isso que a gente está com duas grandes feras aqui, cada um na sua área. E eu quero saber, Israel, o que você faz para desconectar? Porque mesmo você já comentou que tem determinados momentos em que o final de semana o telefone está ligado para receber uma informação do cliente ou sanar alguma dúvida do cliente. Assim, eu sempre fui um cara do esporte, né? Sempre gostei muito do esporte, mas os meus amigos brincam que eu deixei de ser triatleta para virar fazedor de filho, né? Então, hoje vai ser pai do terceiro. Hoje o meu esporte é na minha família, né? Legal. Minha esposa está grávida do terceiro filho. Poxa. Mas a minha válvula de escape sempre foi o esporte, né? Então, comecei a correr. Comecei a correr muito tempo atrás, 2012, 13. E aí em 2018 eu descobri o triatlo, aí fui pro triatlo, fiz algumas provas, fiz Ironman. Só que para mim sempre foi o equilíbrio, né? O esporte tem que vir para me ajudar, né? A me manter no prumo. E aí com 2 hoje lá em casa e com o terceiro a caminho, né? O esporte vai tá ali, né? Então, assim, eu encaixo quando dá, né? Porque é importante para mim, né? Para a cabeça estar oxigenada e tal. Mas com certeza, depois que os 3 já estiverem um pouquinho maiores, eu devo voltar. Devo voltar com certeza. Maravilha. Mas vira e mexe, tu pega o final de semana dele correndo assim, tá andando de carro, acabou que tá ali, ó. Nossa senhora, correu. O bom é que ele falou triatleta Ironman, eu falei, ai, caraca, Lesmen. E você, Matheus? Bom, eu acho que eu estou em fase de permanecer ainda mais conectado. Então, no final de semana eu estou dentro do escritório, no sábado, no domingo, depois das 7, 10, 11 horas, algumas vezes virei madrugada lá desenvolvendo estruturas. Uma operação que está no início de jornada, conta com pessoas muito céleres que fazem parte dessa estruturação, mas é o momento de estar bastante conectado, de estar bastante atento a tudo que está acontecendo, a mudança regulatória, a novas tecnologias que vão surgindo. A gente não está preso à tokenização, a gente está preso a entregar valor para ambas as partes. Hoje entende que a tokenização é o melhor caminho para isso. Então, bom, posso dizer que é uma fase que ainda me permite estar bastante conectado a essa estrutura e vivendo intensamente cada passo do negócio. Maravilha. Ele é apaixonado pelo trabalho. Olha lá, aí, ó, tá brilhando, ele trabalha. Ele trabalha. Tu altera entre demandas. Uma demanda mais complexa fica pro início da manhã, quando tá mais cansado é uma demanda mais estrutural, de organizar, de olhar futuro, mas fica lá dentro do ecossistema. Isso que é legal, porque ele sempre foi intenso dessa forma. Né? E a gente tem que, às vezes, filtrar essa intensidade, né? Ou redirecionar, né? Então, e deu certo, é uma parceria que deu muito certo. Fantástico. Orlandinho, pergunta que não quer falhar aqui no Investidor com Propósito. Vou deixar a pergunta aqui para Bastos em geral, né? Acho que tu vai dar honra aí ao teu mentor. Por favor. A gente faz um compilado em todos os episódios aí e é sempre a mesma pergunta, porque a gente quer pegar isso para chegar num peso comum para levar para o pessoal de casa. E a nossa pergunta é o que é investir, não só investir, o que é investir, empreender com propósito para vocês? É uma pergunta profunda, né? Profunda. Eu acho que assim, acho que na vida, eu levo isso para mim, falei há pouco em relação ao esporte, eu acho que a gente tem que ter equilíbrio, sabe? O equilíbrio diz muita coisa. É fato que no nosso dia a dia, tarefado, corrido, é sempre mais difícil tu equilibrar as coisas, equilibrar essa balança. Eu acho que quando tu fala investir com propósito, tu tem que se dedicar, como o Matheus falou há pouco, né? Pô, ele está numa jornada que já é longeva, já é longa, mas ele está a 1000. Ele está vivenciando isso 24 horas do dia dele, né? Então, só que ele não vai poder ver a vida assim, né? Então ele vai aproveitar hoje o propósito dele muito intenso e investir todo o tempo dele nisso, ou boa parte dele, né? Para depois ele começar a equilibrar com saúde, equilibrar com família, né? Daqui a pouco vem filhos e tudo mais. Então acho que o investidor com propósito, ou investir com propósito, está muito associado a isso. Né, eu buscar esse equilíbrio em todas as áreas da minha vida, né, muitas vezes associado ao propósito que eu tenho, não só em relação à questão profissional, mas em relação às questões pessoais também, para alcançar a felicidade. Eu acho que esse é o grande diferencial, é o que a gente busca, talvez. Né? Perfeito. Fechado, gente. Poxa, muito legal. Mais uma grande história, capitaneados aqui por 2 personagens que representam esse grupo BWB, né, para trazer informações para a gente em novidades da área tecnológica, em informações pertinentes da área tradicional, mas não sem uma prospecção, uma previsão
atual e futuro, né, Israel? Então, obrigado pela presença de vocês, por estarem, Israel, Matheus, por estarem contando e partilhando com a gente essa história de vida. Obrigado, Joey, Orlando, Luiz. Pô, o trabalho de vocês está sendo fantástico. Acho que disseminar conhecimento, né? O Luiz falou há pouco dessa história de Jaraguá tão rica, com tantos nomes, empreendendo e fazendo coisas para o mundo. Eu acho que isso tem que ser disseminado o máximo que a gente pode fazer. E vocês fazem isso com maestria. Parabéns pelo trabalho. É o nosso propósito, né? Isso nosso aí. propósito. E tem o presente, ó. Uma lembrança para vocês lembrarem Obrigado, do nosso podcast. Para o cafezinho de vocês de amanhã, e já está com a nossa canequinha obrigado, nova. gente. Obrigado. Bom, Orlando, Joey, Luiz Sérgio, obrigado pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui hoje conversando com vocês e poder contar com o apoio de vocês para projetos como o nosso, que é uma iniciativa inovadora, é um dos primeiros projetos no sul do país, montando essa estrutura conforme nós estamos montando, levando isso ao mercado da forma como nós estamos levando. Nós tivemos a oportunidade de conectar com players já na Europa, na Espanha, em Portugal, no Reino Unido, nos Estados Unidos, e tudo isso é possível porque pessoas como vocês abriram as portas para nós também e nos ajudaram a vivenciar essa trilha. Fica a minha sincera gratidão. Acho. Parabéns, Matheus, Maravilha. Principalmente. Prova que a água da Bastos ali é muito boa. Eu ainda digo que em pouco tempo isso aqui é capaz, uma startup dessa ela vai Decolar. ser vista rápido Não tenho dúvidas. a nível nacional e fora. Com certeza. Com certeza. Essa é a pegada. A gente, mais uma vez, agradecemos a audiência de todos vocês que podem ir nas nossas redes, no YouTube, no Instagram, também nas plataformas do Spotify para acompanhar o áudio dessa turma toda que tem passado por aqui nessa segunda temporada. Então, nosso muito obrigado a você que nos acompanha. Siga e compartilhe também com quem você acha que merece absorver um pouco dessas informações que são direcionadas aqui. Nós tivemos o pessoal da BWB, mas ao mesmo tempo, como nós comentamos em episódios anteriores, tudo que é passado aqui, ele pode ser adequado ao seu negócio, independente do tipo ou da área que você atue. Mas o mais importante é a gente ouvir essas histórias, saber que tiveram percalços no caminho, mas só serviram de mola propulsora para atingir algo que é diferenciado. É por isso que eles estão no programa aqui com a gente e vocês, quem sabe, não estarão aqui na mesa com a gente também. Luiz Sérgio, Orlandinho, satisfação estar com vocês aqui. É isso aí, Joey, foi um prazer. Luiz, Israel, Matheus, mais uma vez, foi um prazer ter vocês aqui, muito legal. E como eu falei antes ali, pessoal, tá vindo muita novidade legal, não percam. Se inscrevam no nosso canal lá no YouTube, ajudem a gente, falem com a gente, falem quem vocês gostariam de ter aqui, quem vocês gostariam de ver conversando aqui no programa com a gente. Obrigado, Matheus, Israel. Manda um abraço, Christian e Jackson, amigos, né? Mandarei. E obrigado, Orlando, Joey, por mais um episódio aí de sucesso. Fantástico, gente. Uma satisfação ter todos vocês. Até o próximo episódio do Investidor com Propósito.